Uma discussão de interesse principalmente dos jornalistas traz à cena uma polêmica que só o debate consegue minimizar: jornalismo ou literatura? Os três jornalistas e os três cometeram os livros, né? É isso? É isso. Bom, para começar, eu diria... Três grandes nomes do jornalismo brasileiro, todos com quase meio século de atividade, falaram sobre o tema por mais de 2 horas, para um público eclético e interessado. Audálio Dantas, patrono da 5ª Bienal, mediou o debate. Eu sou repórter, né? Eu devo a minha profissão, meu ganha-pão, tudo ao trabalho que começou numa redação há 47 anos. Há 47 anos eu faço a mesma coisa. Hoje eu virei, por circunstância, multimídia, né? Eu escrevo blog, sou comentarista de televisão, e trabalho numa revista mensal impressa, enfim. Eu vou tocando o barco, né? E para mim não faz diferença onde que eu estou escrevendo. Tanto que saiu um livro mais recente meu, que é o 20º, A Vida que Segue, com textos que foram publicados originalmente na internet, no blog. E do jeito que saíram do blog, uma editora pegou e pôs no livro, que é a forma mais antiga de comunicação, né? Então eu acho que não tem essa... esse negócio de jornalismo literário fica parecendo até meio pretensioso, né? É literato, é poeta. Não é não, a gente lida com a realidade, é não ficção, deve ser, apesar que a imprensa muitas vezes ficciona e faz má literatura, né? É isso que eu ia perguntar. Há quem diga que quanto mais bem escrito o texto jornalístico, mais ele estaria aproximado do que seja um texto literário. Você concorda? Eu não concordo não, sabe? Eu acho que o texto jornalístico, e para mim também o texto literário melhor, é o mais simples. Quando é uma coisa cheia de citações, muito rebuscado, né? Aquele negócio de belas letras, eu não gosto, né? Eu não gosto nem de fazer, porque eu não sei. Eu não sou acadêmico, né? Eu não terminei nenhuma faculdade. E também como leitor eu não gosto. Eu não gosto das coisas muito complicadas. Então eu quero que me conte uma história. A história tem que ser boa, né? Isso é mais ou menos como juiz de futebol, o repórter, né? O juiz de futebol bom é aquele que não aparece no jogo, né? Deixa o jogo correr, deixa o jogador aparecer e tal. E o repórter, escritor e tal, é a mesma coisa, quer dizer, é deixar a história aparecer e não ele aparecer. Como muitas vezes você vê hoje, principalmente na televisão, meus colegas, né? Eles querem aparecer mais que o entrevistado. Né? A estrela é quem está dando a entrevista, não é quem está fazendo. Nós somos intermediários, né? Você, eu e tal. Nós estamos no lugar das pessoas que estão em casa, que estão no carro, não sei o quê, contando histórias do que está acontecendo. É isso que nós temos que fazer. Da Ilha até Olga, até agora, o que é que mudou na tua visão de mundo, na tua literatura? Olha, a gente vai ganhando mais experiência. Eu acho que escrever te ensina a escrever. Eu pego os meus primeiros livros, abro e dou uma lida e falo, mas isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser melhor, esse parágrafo podia ter sido construído com mais elegância. Então eu acho que a experiência, o bom da experiência é isso, sabe? É te ensinar a melhorar. Acho que eu hoje sou mais cuidadoso do que eu era antes, acho que sou mais exigente comigo mesmo, não só no que diz respeito à pesquisa, à investigação, mas também, fundamentalmente, na qualidade estética, digamos. Você acabou de participar de um debate que discute o jornalismo, jornalismo literário e a literatura, nessa dicotomia que eu não sei qual é a tua posição sobre ela, se isso é uma dicotomia falsa, se é uma falácia ou se existe de verdade na tua avaliação. Olha, eu fico com muito medo de usar essa expressão jornalismo literário, porque pode passar para algumas pessoas a falsa imagem de que seja um jornalismo ficcional. E não é. Quando a gente fala jornalismo literário, na verdade a gente está querendo se referir exatamente à qualidade estética do tratamento que você dá ao texto. Coisa que é quase impossível você fazer no jornalismo diário, na redação de um jornal, numa televisão, numa revista, mesmo que seja uma revista semanal. Nas mensais você já tem um pouco mais de tempo, tem um pouco mais de espaço.
Mas num livro você certamente tem uma liberdade que você não teria no jornalismo cotidiano. Acho que é bom, acho que quanto melhor seja a pesquisa que você faz, quanto mais acurada seja a pesquisa, quanto mais senhor você se sinta, ou do personagem, se for uma biografia, ou do tema, se você estiver contando uma história, mais segurança você vai ter para fazer jornalismo literário. O que é que te move até hoje, depois de quase 50 anos de jornalismo, para continuar no batente, como você disse que gosta, além de escrever os livros, fazer uns freelancers para não se afastar dessa adrenalina toda? Olha, talvez isso se explique por uma frase do Gabriel Garcia Marques, que disse que a nossa é a melhor profissão do mundo. Então eu não quero deixar, enquanto eu puder, vou continuar trabalhando, e além disso, porque eu preciso comer. Se parar de pedalar, a bicicleta cai. Se eu ficar 6 meses sem trabalhar, eu não tenho como pagar o supermercado e o condomínio no fim do mês. Então é até bom que eu seja, que eu dependa disso para viver, porque isso também me mantém vivo. De porta em porta, fomos recebidos na alegre casa Dante Alighieri. Passamos então do jornalismo e jornalistas brasileiros para a literatura e escritores italianos. Sempre uma festa. A distância entre a Itália e o Brasil ficou bastante pequena a partir do momento que a literatura se interpôs entre nós. É o caso dos dois escritores que estão aqui comigo, né? Giancarlo De Cataldo, aqui desse lado, Giorgio De Marchis, ambos na Bienal do Livro Alagoana, mas com esse vínculo já a partir da casa Dante Alighieri. Eu vou conversar com Gian, por exemplo, com Giorgio, que é professor de literatura portuguesa e brasileira. Como é que começou essa situação na sua vida, esse interesse pela nossa língua? Mas foi por acaso, foi feliz acaso, não? Estudando na faculdade, eu ganhei alguma bolsa, fui para Portugal, fui para o Brasil e acabei virando professor de literatura brasileira. E você, inclusive, não se limita a lecionar essa disciplina, mas você é escritor e tem um estudo profundo sobre alguns escritores brasileiros, não é? Pois sim, tenho algum estudo, sou tradutor, trabalho com uma editora lá na Itália que publica autores brasileiros. E depois tenho algum trabalho sobre escritores brasileiros, o Guimarães Rosa, o Machado, os clássicos. Algum alagoano na sua lista? Algum alagoano e o Graciliano. Já? Conseguiu? Estou tentando agora que se façam novas traduções do Graciliano lá na Itália, em vista da 2013, que é quando o Brasil será convidado de honra na Feira de Frankfurt. Eu imagino que, sendo o Graciliano um escritor clássico, né, um escritor difícil para alguns, será que essa dificuldade ela extrapola também o âmbito da língua, uma vez que você vai estudar um escritor já difícil em uma língua diferente da sua, mesmo você dominando o português? O Graciliano é um grande escritor. Vocês têm a sorte que o Graciliano é um grande escritor alagoano. Para mim é um grande escritor do mundo, não? É um excelente escritor que merece voltar a ser publicado lá na Itália. Que bom, você vai dar uma forcinha nessa área? Vou fazer o impossível. Bom, eu estou também aqui com Giancarlo De Cataldo, que lançou na Bienal o seu primeiro livro em português, correto? E que nós vamos usar como tradutor, né, o Giancarlo, porque nem eu falo o italiano, infelizmente, nem ele fala muito bem português, mas fala melhor que eu. Do que fala o seu livro, este que está sendo lançado pela primeira vez em português? Allora, intanto sono molto contento. Antes de mais, estou muito feliz de ter esse livro, primeiro livro publicado aqui no Brasil, e fiquei muito feliz em ler o que eu escrevi em italiano em português e acho que ficou com uma música e um ritmo muito bom. E é precisamente o que eu queria quando escrevi isso em italiano. Eu queria que você apresentasse um pouquinho para os ouvintes da nossa TV educativa, os nossos telespectadores, do que trata o seu livro. È un racconto
Não, é isso, é um conto, de fato, que foi publicado num livro que o Giancarlo de Cataldo organizou, onde se reúne toda a escola italiana dos novos autores de romance policial, que já é uma escola de romancistas policiais italianos. Então, esse conto que foi traduzido agora aqui no Brasil é a história de uma moça que rapta um menino, uma moça muito abalada pela vida, com muitos problemas, e porque ela está precisando de dinheiro, acaba por participar nesse rapto. Mas acaba também gostando muito do menino e depois com a ajuda de um imigrante russo lá na Itália. É bom saber, ele também acrescentou isso, que dentro da antologia todos os autores tinham que escolher uma cidade, do Giancarlo escolheu Roma. Você, Giancarlo, é especialista em literatura policial. O que é que te levou, o que é que te induziu a optar por esse gênero literário? È una letteratura poliziesca italiana, non è il giallo tradizionale all'inglese. Não é propriamente uma escola tradicional de romance policial, um pouco a maneira dos ingleses, quem é o assassino, quem é que roubou e tudo isso. É mais uma tentativa de analisar a sociedade que está mudando a partir do ponto de vista do criminoso, não? E ver assim a evolução da sociedade que está mudando muito ali na Itália através do romance policial. Você em casa que está curioso, pode depois entrar em contato com a Casa Dante Alighieri e você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho desses dois jovens escritores e expoentes na literatura italiana e também estudiosos da literatura brasileira.